Fala, nação! Um pé e meio no Cruzeiro. Essa é a situação de Fabrício Bruno. Mas valores estão sendo divergentes. Qual é o real valor? Mas isso, a princípio, parece que não importa. Que o futuro de Fabrício Bruno deve ser a toca da raposa. Mercado da bola tem informações sobre o absurdo Thiago Maia. Bruno Henrique, será verdade que está indo para o Atlético Mineiro? Tem proposta? Eric Pulgar falou num podcast no Chile. E que história é essa? Léo Pereira no México? Decisões da diretoria antiga afetando o Flamengo hoje. Que absurdo! E José Luiz Runco largou o aço num podcast o qual ele participou. E mais, Rony do Palmeiras no Flamengo? Youtuber palmeirense crava essa informação. Será? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação rubro-negra. Bom, vamos começar já logo falando. Dr. José Luiz Runco largou o aço. E num podcast o qual ele participou, ele simplesmente falou. E a fala dele, a torcida rubro-negra adorou. Lembra quando o JJ estava no Flamengo em 2019 e falou que ele não poupa? Que os jogadores não têm que ter esse descanso, porque já descansam, tem mais dias de descanso do que jogos, que joga quarta e domingo, ou quinta e sábado, ou quarta e sábado, ou quinta e domingo. Então, Dr. José Luiz Runco abriu o jogo e falou que os jogadores, eles são preparados para esse tipo de profissão. Os jogadores de alto nível são preparados e não tem que ter essa situação de poupar. O Zico mesmo, lá na sua época, ele também falava justamente isso. Tem que jogar os melhores, não tem que poupar. Eles são preparados. Tem fisiologia, tem nutricionista, tem tudo. E aí não pode treinar muito porque senão vai machucar. Então Luiz Runco aí chegando no Flamengo novamente com essa metodologia. Não tem que poupar ninguém não. E vem também aí de encontro a fala de Felipe Luiz. Vai jogar quem estiver melhor. E aí, nação? Você concorda com o profissional responsável pelo departamento médico a partir de agora no Clube de Regatas do Flamengo? Deixa aqui os seus comentários. Bom, vamos lá. Vamos falar aí da situação já do mercado da bola. O RTI Esportes ontem à noite trouxe a informação que o Monterrey do México teria interesse em Léo Pereira e que as negociações já tinham começado na gestão anterior. Procede? Bom, vamos lá. Primeiro, o Monterrey ele não fez uma proposta, ele consultou na gestão anterior. Como teve uma eleição, ele esperou a eleição acabar e aí voltou a fazer novamente uma consulta pelo zagueiro Léo Pereira. E ouviu dos dirigentes 15 milhões de euros. A proposta assustou o Monterrey do México, que vê que é uma negociação muito difícil. Houve apenas uma sondagem, não tem proposta nenhuma. Não tem proposta nenhuma. Bom, saindo de Léo Pereira, falando agora aí sobre Bruno Henrique, isso mesmo. Porque o Cuca pediu o Bruno Henrique no Atlético, e saiu isso ontem na Rádio Itatiaia, que é do mesmo dono do Atlético, do Grupo Menin.
É verdade? Procede? Procede. Só que o Cuca não pediu o Bruno Henrique. O Cuca deu uma lista ao Atlético e nessa lista consta o nome de Bruno Henrique. Como também consta, por exemplo, o nome do Rony, do Palmeiras. O Cuca gosta do estilo de futebol do Bruno Henrique. Mas, mais uma vez, não tem proposta nenhuma. Foi uma coisa que o Cuca fez uma lista e entregou ao Atlético. E aí, nessa lista, consta o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não é a prioridade do Atlético. Tem outros nomes. O Atlético, como o Flamengo, pretende rejuvenescer o seu elenco. Isso mesmo. Então aí constam vários nomes. Dentre eles, Rony do Palmeiras e Bruno Henrique do Flamengo. Mas lembrando, não tem proposta nenhuma. Nenhuma. Bom, vamos falar aí agora sobre Eric Pulgar. O Eric Pulgar participou de um podcast no Chile e ele falou que quer realizar o sonho do avô dele, que é jogar no time de coração da família, que é o Colo-Colo. Ele já avisou o seu empresário que não pretende renovar o contrato com o Flamengo, mas em contrapartida também que não está forçando nenhuma situação para sair. O que ele já deixou claro que não tem intenção de renovar. Se tiver que cumprir o seu contrato até o final da temporada de 2025, onde o seu vínculo com o Flamengo se encerra no dia 31 de dezembro, ele vai cumprir. Mas, mais uma vez, ele externou a vontade de jogar no Colo-Colo do Chile, mas não tem proposta nenhuma. Por sua vez, se o Flamengo pensa em fazer ou tiver algum retorno financeiro com o jogador, ele tem que ser vendido nessa janela de transferência. É aguardar para a gente ver. Outra informação, e aí é um absurdo, e a gente já vem falando isso aqui no canal há muito tempo. Isso é um dos absurdos que a diretoria antiga fez. Vamos falar mais uma vez sobre Thiago Maia. A diretoria do Flamengo, sem uma garantia bancária, a diretoria antiga, sem uma garantia bancária, vendeu Thiago Maia ao Internacional. Pois bem, o Internacional até hoje não pagou nenhuma parcela e ficou acordado que seria 10 parcelas de 400 mil euros. 400 mil reais, desculpa. 400 mil euros. Perdão, 400 mil reais. Que daria aí algo em torno... Não, é 400 mil euros. Eu sei que desculpa a confusão. 20 milhões de reais. Esse é o valor, dividido de 10 vezes. Que daria aí 2 milhões de reais por parcela. 10 parcelas aí de 2 milhões de reais. Pois bem, o Internacional não pagou. O Flamengo não pediu garantias bancárias. Uma garantia qual, se não pagasse, recebesse. Como foi, por exemplo, com o Mateuzinho. Confiou na palavra do até então presidente do Internacional, que está mostrando ser um caloteiro de mão cheia. Porque a mesma situação que está acontecendo com o Thiago Maia é a mesma situação, por exemplo, que está acontecendo com o Wesley. O Internacional devendo o Cruzeiro e praticamente aí vendendo o Wesley para fora. E a mesma coisa com o Flamengo. Devendo o Flamengo, pois não pagou nenhuma parcela, e está negociando o Thiago Maia com o Santos. Isso mesmo. Só que nessa situação,
o Flamengo aí, como o Internacional deve o Flamengo pode melar essa negociação. O Flamengo, ano passado, entrou na CBF pedindo que a CBF interceda nessa situação. E a CBF, pouco se lixou. Aí chegou a esse ponto. O Flamengo não se opõe a vender o Thiago Maia para o Santos. Não se opõe. Porém, quer uma garantia bancária, garantia de nível Série A, top Série A. Caso contrário, não haverá o negócio. E que sirva de lição aí para essa atual diretoria. Casos como esse, absurdos como esse, não volte a se repetir. Não volte a se repetir. E agora fica essa situação. Entre Internacional e Santos está tudo resolvido. O que o Internacional fez? Vendeu, negociou. Na negociação, passa o Thiago Maia, recebe uma compensação financeira e automaticamente a dívida que o Internacional tem com o Flamengo, o Santos assumiria. Lembrando, o Thiago Maia foi vendido ao caloteiro Internacional por 20 milhões de reais. 10 parcelas de 2 milhões de reais. O Internacional não pagou. E aí alegou que teve o problema da tragédia da enchente lá no Rio Grande do Sul. É compreensível e tudo mais. Mas está contratando. Aí o influencer lá, o jornalista, o Baldasso, por que não vem agora falar que discorda da atitude do presidente do Internacional? Porque quando se fala que ele está devendo ao Flamengo, qualquer jornalista que comenta com ele que o Internacional está devendo ao Flamengo, ele vira o bicho. Por que ele agora não vem a público e cobra o presidente do Internacional? Pelo calote que está tentando dar, que deu, né, no Flamengo e no Cruzeiro. Mas aí não. Então a situação do Thiago Maia é essa. Outro absurdo da diretoria antiga, que está prejudicando o Flamengo nessa gestão atual. Os 4 primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, fora do Rio, tudo no Nordeste. E a diretoria também combinou com o ex-jogador Rony que faria um 5º jogo também lá para fora do Rio. Só que a diretoria atual bateu o pé, assumiu e falou que não. Que o 5º jogo vai ser no Rio porque tem uma decisão no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo. Aí, agora, esse jogo seria contra o Volta Redonda, que o Volta Redonda vendeu esse jogo para não sei quem e tudo mais. E aí agora tem esse imbróglio. Ou vai jogar no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, e aí tem o problema todo de locomoção de ônibus, de estrada até chegar em Volta Redonda, mas o caminho é mais curto. Ou jogar em Brasília. Jogando em Brasília, o Flamengo também vai receber um valor por esse jogo. O gramado do Mané Garrincha é melhor do que o gramado do Raulino de Oliveira. E o Volta Redonda bateu o pé. Ou vai ser em Brasília ou vai ser no Raulino de Oliveira. Essa é outra situação aí, que a decisão da diretoria tomou no ano eleitoral, no período eleitoral. Então, tá aí um dos imbróglios. E outro, por que o Flamengo diminuiu a pré-temporada nos Estados Unidos? Porque a diretoria antiga assumiu o compromisso de fazer a pré-temporada e jogar a antiga Florida Cup, que é o World Series, que vai jogar no dia 19 contra o São Paulo. E aí, por que essa diretoria agora
não pôde cancelar essa pré-temporada, porque o intuito não era fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Mas por que então que ela não cancelou? Porque a multa era muito alta. E o dólar está lá em cima. O que eles fizeram? Acabou o jogo contra o São Paulo no dia 19 e volta para o Brasil. As decisões antigas da diretoria antiga refletindo agora aí no Flamengo. E o Flamengo, consequentemente, perdendo dinheiro. Já deixou o caixa combalido, a antiga diretoria, com 3 milhões apenas. Fez gastos exagerados aí na última janela, que vieram a prejudicar as opções de contratação do Flamengo. Por isso, um dos exemplos, que o Flamengo até agora não anunciou nenhum. Por quê? Tem dinheiro para receber, mas não sabe quanto que vai receber. E aí, na hora de negociar, não sabe quanto que pode dar à vista, um valor a mais ou um valor a menos. Então, tem que estar esperando receber esse dinheiro todo que tem para receber. O BAP, inclusive, já contactou os fornecedores aí que o Flamengo deve, os empresários que o Flamengo deve em questões de comissão, e está tentando renegociar esse tempo. Para quê? Para agora, nesse primeiro momento, tenha um respiro no fluxo do caixa para poder fazer o investimento no Flamengo. Decisões antigas, da diretoria antiga, atrapalhando a diretoria atual e, consequentemente, aí, prejudicando o mercado da bola, o qual o Flamengo venha a querer contratar alguém. Para a gente finalizar, complementar o mercado da bola, um canal aqui do YouTube, influencer palmeirense, garante que o Flamengo tem interesse em Rony do Palmeiras. Bom, as pessoas que cobrem o dia a dia e tudo mais no Flamengo, lá que tem informações privilegiadas, desmentem essa situação. Até porque o Rony seria mais um jogador de lado, e jogador de lado do Flamengo não tem interesse. Então aí é acho que o rapazinho lá, o influencer lá, deve estar revoltado com o Rony no Palmeiras e está distribuindo aí ele para tudo quanto é lugar. Então, para o Flamengo isso não procede. Rony no Flamengo não procede. E para a gente finalizar, Fabrício Bruno aí, provavelmente pode ser até que na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, a negociação possa estar sacramentada. E ao que tudo indica, Fabrício Bruno deve ser jogador do Cruzeiro. O que está acontecendo aí? Conflitos de informações. O Mauro César ontem trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma nova proposta, a primeira foi de 5 milhões recusada, fez de 6 milhões, com gatilhos de mais 2 milhões para a contratação do Fabrício Bruno. E ficaria aí com uma porcentagem de 60% a 50%, 60% do jogador. Em contrapartida, Vene Casagrande e o próprio GE trouxeram a informação que são 7 milhões de forma fixa e mais 1 milhão em metas. E o Cruzeiro ficando aí com 70% e o Flamengo 30%. Qual das duas aí a gente vai descobrir no decorrer dos dias aí. E parcelado. Uma parcela nesse ano de 2025, uma parcela no ano de 2026, uma parcela no ano de 2027. Já o Mauro César traz a informação que seria 2 parcelas neste ano de 2025 e uma parcela no ano de 2026. Só saberemos após a negociação se ela for concretizada. Mas ao que tudo indica, Fabrício Bruno será jogador do Cruzeiro. Essas foram as notícias de agora do Clube de Regatas do Flamengo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas assiste os nossos vídeos, senta o dedo no like, comenta, compartilhe. Quando sentir a vontade, só clicar no botão de se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.